Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e aumentar o teu faturamento usando esse CRM, o número 1 do mundo. Se tu não me conhece, meu nome é Rafael Dalla e eu tô aqui com o nosso especialista em Salesforce, o Ariel Salesforce, Ariel Dornelles. Beleza, Ariel? Como é que tá? Beleza, Dalla. Tudo certo. Tudo uma boa? Cara, trouxe para esse podcast aqui um assunto que repercutiu bastante quando a gente conversou entre eu, tu, o Léo, meu sócio ali, que foi pra gente analisar o caso da implantação de Salesforce mal sucedida do Leandro Ladeira, onde ele diz ali que ele tomou 90 mil reais de prejuízo com Salesforce, ele faz algumas afirmações como até para enviar um e-mail eu precisava, ele é um detrator do Salesforce, né? E ele faz ali uma afirmação e diz, cara, até para eu enviar um e-mail eu precisava de um programador para fazer isso. Ele conta ali que tomou 90 mil reais de prejuízo e que o Salesforce para ele não servia. O Leandro, a gente sabe que é um empresário aí que tem faturamento acima de 10 milhões de faturamento ao ano aí, e ele tava com algumas pessoas lá que, né, nesse episódio lá que a gente viu, ele tava com algumas pessoas que defendiam o Salesforce, como o Érico Rocha defendeu, mas ele ali tava completamente indignado com o Salesforce, dava pra perceber a indignação dele ali. E aí eu queria trazer esse assunto aí pra gente conversar, pra gente tentar pensar nas possibilidades, o que foi que aconteceu, o que pode ter acontecido nessa implantação mal sucedida aí, e como a gente pode fazer para evitar isso. Acho que é um bom assunto? Não, com certeza. Essa questão do Salesforce é uma relação meio que de amor e ódio. A gente já viu vários clientes ali, vários cases de pessoas bem satisfeitas, né, empresas bem satisfeitas com os projetos. E outras também que são detratores, que tiveram experiências traumáticas e até nesse ponto a SR ali, nós como consultoria, a gente tem se posicionado muito, quase como uma marca nossa, é um especialista em reversão, sabe? Cases de reversão, né? Então a gente tem vários clientes hoje, olha, talvez mais da metade deles hoje eram detratores de Salesforce, que tiveram projetos traumáticos ali mesmo, com um prejuízo alto, e que com o direcionamento correto, né, com as boas práticas ali de implantação, de projetos, a gente conseguiu reverter esse cenário e fazer eles, de fato, desbloquearem o potencial do Salesforce nas suas empresas. Inclusive, hoje, pelo que eu sei, vocês estão recebendo uma visita aí no escritório de um case desse que vocês estão revertendo, exatamente, né? Que é da Grendene, né? Isso. O pessoal tá aí numa força-tarefa aí pra reverter esse processo. Cara, queria começar te perguntando, então, com a tua experiência, quais são os principais erros ali que o Leandro pode ter cometido, que o Leandro Ladeira pode ter cometido, e que as outras empresas cometem também quando elas, talvez ele tenha tentado implantar o Salesforce sozinho, sem nenhuma consultoria. Quais são os maiores erros, assim, que ele pode ter cometido e outras empresas também cometem em relação a, no momento de implantar um Salesforce sem uma ajuda de uma consultoria? Tem vários pontos ali que eu já consigo imaginar, assim, possibilidades de, talvez não só talvez uma combinação deles, que possam ter influenciado nesse resultado negativo, nessa visão negativa dele no projeto, né, e do CRM. Mas assim, cara, começando do início, acho que um bom planejamento de implantação, ele é crucial, e aí pode ser que, assim, em vários projetos a gente vê que esse planejamento de implantação, ele tem alguns gaps, então daqui a pouco eu não consegui envolver, ou eu não envolver as partes interessadas no projeto, eu não consegui o engajamento do time, eu consegui pegar uma visão real dos problemas, das dores que o CRM tem que endereçar, sabe? Toda essa parte de engajamento de time, mas também, quando a gente fala de planejamento de implantação, a gente fala, inevitavelmente, de contratações, licenças, estratégia de projeto mesmo, para até a implantação, fazer rollout e começar a utilizar em produção. Então, toda essa gestão do projeto, da implantação, ela tem que ser muito bem amarrada, muito bem organizada. E esse é um dos pontos, assim, chave para sucesso ou falha do projeto, né? Outros pontos, tá, que a gente vê que é bem comum de acontecer, também que impactam ali no andamento do projeto, é a questão do escopo, né? O escopo mal definido ou um escopo, assim, na SR a gente gosta de trazer para o cliente de que a gente é uma empresa muito flexível. Então, se for ver, tem muitas consultorias Salesforce no mercado que elas acabam tendo o projeto escopo fechado, saiu uma vírgula fora do que foi acordado, já não vamos fazer, é uma contratação extra e tudo mais. No nosso caso, a gente é bem flexível nesses pontos, mas a gente tem que ter a ciência de que
a mudança constante de escopo, ela tem retrabalho e ela pode afetar o cronograma do projeto no final, né? Daqui a pouco eu tenho algumas definições que foram feitas de área de negócio, que foram rasas, ou que daqui a pouco não foi um consenso entre todo mundo, a gente começar a implementar, configurar num caminho que ainda não está bem pavimentado, digamos assim, não está muito concreto, né? Vai ter retrabalho, a gente vai ter daqui a pouco desperdício de tempo, de recursos e etc, para a gente poder ajustar, né? Um terceiro ponto que eu vejo que é bem importante, isso até para tomada de decisão, porque a gente está especulando aqui o que aconteceu, né? A gente não sabe exatamente os detalhes ali, né, do projeto, se teve consultoria, se não teve, se teve alguém especialista dentro de casa, né? Daqui a pouco da empresa do próprio Ladeira. Mas um ponto que eu vejo, assim, chave mesmo, que eu até comentei em outros episódios, é que é crucial para o sucesso do projeto ter alguém que domina, algum especialista de Salesforce, né? Seja uma consultoria, seja alguém dentro de casa. Então, algum especialista de CRM que domine tanto as práticas do CRM, o que tem que estar no CRM, o que é responsabilidade do CRM, para conseguir, né, a gente fazer uma gestão correta desse projeto, a gente conseguir atender as necessidades de todo mundo e utilizando da forma correta os recursos que a Salesforce provê. Sim. E da tua experiência, pode ter tido também algum tipo de problema com... Porque quando a gente está lidando com CRM, a gente está implantando, está começando ali com CRM, às vezes existe aquele vício, aquela vontade de... o excesso de personalização do CRM, né? E se a gente não tá tendo uma consultoria ali junto, dentro do Salesforce, pode acontecer também esse excesso de personalização sem uma orientação ali, pode trazer um prejuízo grande também Pode. Eu te pergunto isso porque ele disse que precisava sempre, para enviar um e-mail, precisava contratar um desenvolvedor. Né? Então, de repente, pode ter acontecido um excesso de personalização ali. Boa. Até 2 pontos sobre isso, foi legal ter trazido esse ponto, que assim, o excesso de personalização é um problema. A gente tem muitas funcionalidades nativas do Salesforce, a questão do Einstein, aprendizado, inteligência artificial, que utiliza as estruturas nativas ali do meu funil de vendas, etc. Então, que é bem importante a gente conhecer isso, ter domínio sobre isso, para que a gente não precise customizar e perder muita funcionalidade com algo que a gente quer. Daqui a pouco era um detalhezinho que a gente consegue fazer de um outro jeito. Mas essa questão, né, do excesso de customização, a gente tem vários casos, assim, que a gente... Por exemplo, a gente já viu em outros clientes que a gente começou a atuar ali algumas reversões até. Tem muitos projetos que a gente tem que fazer que é para descustomizar, né? Sim. Tirar a customização e usar a estrutura nativa. E a gente viu que teve clientes que customizaram todo o funil de vendas. Então, não utilizavam os objetos de leads, de oportunidades. Tava bem bagunçado, sabe? E aí, cara, ali tu perde uma gama de funcionalidades que já tem embarcada dentro do funil de vendas. E aí que tu teria que customizar tudo a partir de então, né? E recentemente, num cliente, eu tava falando com um time ali, e o cliente tinha pedido para fazer uma customização, fazer um link do produto ao catálogo de preços, algo um pouco mais técnico aqui do Salesforce, mas fazer um link do produto com um catálogo de preços. Só que isso já existe, é padrão do Salesforce. E aí ele estava querendo customizar, criar uma estrutura, um campo customizado, tudo customizado, por desconhecimento simplesmente da modelagem de dados do Salesforce, que eu tenho o objeto produto, eu tenho o catálogo de preços e eu tenho o vínculo do produto com o catálogo de preços. Então são detalhes que, se tu não conhece, tu acaba reescrevendo, tendo todo um retrabalho e vai perder muita funcionalidade que tem já pronta, né, no sistema. Sim, o que eu percebo, assim, no resumo da ópera, né, o excesso de personalização, ele traz duas consequências, pelo que eu entendo, assim, tu me corrige se eu estiver errado, que uma consequência é um eventual estouro de limites ali, onde vai gerar um custo financeiro, mas também quanto mais tu personaliza, muitas vezes tu perde performance do sistema ali para te auxiliar talvez no teu time de vendas ali, no teu time de marketing, né? E eu não tenho um grande conhecimento interno de Salesforce, mas parece que ele foi... Cara, ele não tá aí há pouco tempo no mercado, ele já foi pensado e testado e retestado dentro do... Foi validado muitas vezes. Exatamente. Já, né? Então, não são pequenas empresas que usam, né? São grandes empresas, então o negócio já tá... Sim. No nível de maturidade, né? Sobre esse ponto do excesso de customização, concordo com esses pontos, mas tem mais, tá? Tipo, por exemplo, a gente quando contrata a licença Salesforce, dependendo da edição que tu contrata, ele tem uma quantidade X de campos customizados, objetos customizados, componentes que tu consegue criar.
Então tem essa questão, né, dos custos e tudo mais. Se tu tá customizando muito, provavelmente daqui a pouco tu pode eventualmente estourar esses limites, ter que fazer contratação extra, né? E um outro ponto também é que na estrutura de objetos customizados, o storage, ele ocupa mais espaço de armazenamento que um objeto nativo, né? Um objeto padrão de Salesforce, que também é uma preocupação que a gente tem. Então, daqui a pouco eu tenho um objeto com um grande volume de dados que eu preciso imputar ali, ele é customizado, ele pode ser um ofensor pro custo, pro armazenamento de dados dentro da nuvem, né, dentro do Salesforce. Isso também vai acarretar em custos. Sim. Tá? Até para a própria manutenção, né? Customizar muita coisa depois é um custo alto de manutenção. Daqui a pouco, perdendo alguma atualização da Salesforce, que a própria Salesforce faz atualizações recorrentes, né, no sistema, e a gente estando numa estrutura customizada, também, dependendo da situação, pode perder esses benefícios, né? Só salientando que a gente não é contra a customização, mas quando tem algo nativo e eu por algum detalhe tenho que customizar, a gente só tá trazendo esse ponto de, cara, tem que pesar os prós e os contras nessas situações, sempre analisar bem se faz sentido ou não customizar aquele fluxo, aquele objeto, etc. Entendi. E da tua experiência, Léo, principalmente naquela afirmação ali de ter que contratar um desenvolvedor para mandar e-mail, para fazer tudo. Por que tu acha que ele passou por esse tipo de situação? O que talvez tenha faltado lá? Será que é por conta disso que ele tomou esse prejuízo de 90 mil? É lógico que a gente não tem toda a informação aqui, mas a gente, como especialista, a gente sempre... É aquela coisa, a gente fareja ali, cara, me parece que pode ter acontecido isso, assim. O que tu acha que pode ter acontecido nessa implantação para ter sido tão traumática para ele? Tá. Vamos separar em 2 pontos. Tá. O que eu acho que pode ter acontecido na implantação e essa questão do e-mail. Essa questão do e-mail é legal até para trazer das funcionalidades, né? Como o que a gente tem. Eu não sei se ele contratou, quais as nuvens foram contratadas, né? Porque a gente tem uma gama de produtos ali dentro da Salesforce. Então, ele contratou a nuvem de vendas e de marketing, porque, por exemplo, na nuvem de marketing, que a gente chama o Marketing Cloud, eu tenho uma ferramenta de configuração de jornadas, de templates de e-mail. Deixa eu te fazer uma proposta aqui. Agora me veio uma ideia e vamos validar ela aqui. É o seguinte, ó. Vamos fazer um paralelo, beleza? O que tu acha que aconteceu e como tu faria se ele tivesse te contratado para fazer a consultoria lá e a implantação do sistema, beleza? Tá. Sobre essa questão do e-mail. Sobre essa parte aí primeiro do e-mail. Dos porquês, isso aí. Tá, vamos lá. É que essa questão do e-mail, o que eu imagino, você falou, eu preciso contratar um programador para fazer. Eu imagino que ele tá utilizando, assim, a instrução que foi dada para disparar o e-mail talvez seja via código, tá? Apex, que é a linguagem de programação ali que tem embarcada dentro do Salesforce. Ali dentro, realmente, eu consigo fazer inúmeras coisas. É a criatividade do desenvolvedor. Então, eu preciso de um desenvolvedor para fazer. Preciso ter domínio sobre a sintaxe ali, a linguagem de programação. Só que, cara, se a gente tá falando de jornadas, de comunicação, relacionamento, para eu conseguir ter um acompanhamento bem acurado, bem profissional disso, fazer uma boa gestão dessas informações, eu iria pro lado da nuvem de marketing, usar o Marketing Cloud, que é uma nuvem específica para isso, que ela já tem conexão nativa com Salesforce, então eu consigo integrar meus leads, a minha carteira de clientes atual e tudo mais. A gente consegue fazer segmentações na minha base de leads, na minha base de clientes e mandar comunicações específicas para eles em jornadas de comunicação. Então eu conseguiria isso sem código, só com ferramenta de clique e arrasta. Então, inclusive, nos nossos projetos de Marketing Cloud da SR, no final a gente dá um treinamento para o time para ele saber operar. Então, como que eu crio uma jornada, como que eu crio um template de e-mail, como que eu faço uma segmentação, né, dentro da nuvem ali para fazer um disparo único de e-mail, ou fazer disparo em massa, fazer as jornadas, como é que eu gero relatórios para acompanhar quem clicou no e-mail, quem abriu, né, quem clicou no link, quem interagiu com o meu conteúdo. Então, tem uma riqueza muito maior de informações, né, os dados ali, eles estão mais presentes com maior detalhe, né, assim, na nuvem de marketing. A gente faria, com certeza, né, tendo esse caminho, esse é o caminho ideal, assim, de ir pela nuvem de marketing. A gente criaria as jornadas. Um exemplo, eu captei leads de uma landing page e eu quero fazer uma jornada de aumentar o nível de consciência desses leads para eu já preparar para uma venda. Beleza, vamos criar essa jornada. Quais são os templates de e-mail? Daqui a pouco até quais outros canais, não precisa ser só e-mail. E aí a gente teve casos recentes ali de Acelera.ai e Avante Service, que são outras empresas aí que estão no nosso
na nossa carteira de clientes, que a gente implantou o Marketing Cloud com eles e está fazendo essas jornadas. Então, eu consigo mandar, daqui a pouco, hora eu mando por e-mail uma comunicação, hora eu mando um WhatsApp. Então, dá para fazer inúmeras formas ali de canais de comunicação, a gente consegue integrar. E aí vai muito da estratégia, né? De até entender o público, qual canal, qual, né, a ferramenta que o cliente está mais presente e tudo mais para fazer a comunicação com ele. Então, eu seguiria mais nesse caminho, na questão dos e-mails, né? Uhum. Mas, se não tivesse a nuvem de marketing, tem formas dentro do CRM de fazer um disparo de e-mail sem precisar de código também, que é pelas automações, né? Os fluxos. Até a gente fez um episódio um tempo atrás sobre as boas práticas de automação nos fluxos. E o Salesforce ele tem essa ferramenta que é o Flow Builder, que ela é rica, assim, ela é muito rica, né, de possibilidades ali, de recursos, né, que a gente consegue configurar. Então, eu consigo fazer uma jornada, por exemplo, todo novo lead. Inclusive, eu fiz isso foi um MVP, uma coisa bem simples ali no SR, no início, quando a gente ia passar para os SDRs os leads que chegavam. Então, a gente criou um fluxo que é em tela, clicando e arrastando. Então, quando um novo lead for cadastrado no meu CRM, dispara um e-mail para o grupo tal, dizendo o nome do lead, o e-mail dele, o link dele para ele acessar no CRM e tudo mais. Bem simples, assim, um MVPzão básico para fazer rodar rápido. Sim. Isso daí, em menos de uma hora, estava pronto. Entendeu? Show. E não teve código. Eu só precisei fazer um template de e-mail, simplesinho, botei as imagens ali, subi, não precisa nem saber o HTML também. É só botar as imagens, os textos ali, bem visual. Coloquei aí eu tenho que ter um nívelzinho de conhecimento para colocar as variáveis ali, o nome do lead, o nome o e-mail dele, a empresa, etc, para ficar no corpo do e-mail. Então tem que ter um conhecimento de variáveis, mas é também clicando e arrastando ali, não tem mistério. E fazer o fluxo. E aí conectar o template de e-mail com esse fluxo. Então, sim, todo novo lead que entra no CRM da SR, a gente dispara um e-mail com os dados do lead ali para o SDR para ele começar a qualificação, né? Óbvio, hoje no nosso processo está mais robusto do que isso, mas a gente começou assim, simples assim. Realmente, cara, o que é o mínimo, né? Eu preciso notificar o cara, então eu vou mandar um e-mail. Então dá para fazer, em menos de uma hora a gente conseguiu fazer sem uma linha de código esse fluxo de disparo de e-mail. Sim. E no caso da economia, caso, por exemplo, o Leandro, a gente não sabe se ele contratou uma consultoria ou não, mas, por exemplo, caso ele tivesse te contratado ali, como que a gente poderia mitigar esse investimento, né, de 90 mil reais excedentes ali que ele trouxe? Por exemplo, se ele tivesse te contratado para fazer, tu acha que ele teria gasto esses 90 mil reais que ele perdeu ali em relação a essa implantação do Salesforce ou não? Cara, provavelmente com menos do que isso eu conseguiria resolver o problema dele. Então, de novo, né, a gente vai estar especulando algumas questões, mas, por exemplo, quando a gente fala de Salesforce, uma empresa que fatura 10 milhões ou até 100 milhões, ela não é muito grande, tá? Por mais que, né, um número que, é legal, né, um bom faturamento e tudo mais, mas ela não é muito grande. A gente atende clientes, se for ver, na casa dos bilhões, né, de faturamento. E essas empresas, elas têm aí o projeto de implementação e tudo mais, ele é bem complexo. Mas quando a gente está falando num nível um pouco menor, tem alguns... Eu tô falando porque a gente também tem alguns clientes desse tamanho que eles entram com um Quick Start, que a gente chama. Que é, cara, o Salesforce Default já vai atender 90% do cenário dele, sabe? Então, vamos fazer um Quick Start, e aí, normalmente, ele entra o quê? O Quick Start de alguma nuvem. Então, Quick Start da nuvem de vendas, da nuvem de marketing, da nuvem de atendimento, por aí vai. E aí, mais alguma coisa customizada que eles queiram. Então, e normalmente vem alguma integração, né? Porque eu tenho empresas desse tamanho, vai ter alguns outros sistemas para integrar. Então, daqui a pouco, uma integração com RP, integração com, sei lá, algum outro canal para embalde de leads, de clientes, algum autoresponder, alguma outra coisa. Então, a gente coloca normalmente um Quick Start de alguma nuvem, mais a integração. E aí, nisso, cara, a gente tem cases aí de um custo entre 1/3 a 1/2 desse valor que ele gastou, a gente conseguiria em 2 meses subir um Quick Start com integração, mais ou menos é o que a gente tem feito na média. Óbvio que tem cenários em que isso pode mudar, né? Aí, pelas nossas experiências ali com projetos de Quick Start, de implementação de nuvens ali, quando eu tô falando de uma nuvem
Sales Cloud, ou Service Cloud, ou até nuvens combinadas ali, esses últimos projetos que a gente implementou, teve um que foi Sales Cloud mais Marketing Cloud, os últimos 2 foram Sales Cloud e Marketing Cloud. Esses projetos, eles começaram no iniciozinho de janeiro e estão sendo entregues agora, então mais ou menos 2-3 meses aí de implementação, quick start de 2 nuvens mais integrações, então é um tempo bem ágil de entrega já, gerando valor bem rápido, orbitando ali na faixa de 30 a 50 mil reais, entende? Então, a gente já tá falando aí de reduzir em pelo menos metade desse custo, né? 50% da perda, né? Transformar ali, na verdade, então, metade desse valor que perdeu em lucro. Sim, e aí fora o que a gente não sabe o que pode ter acontecido. Daqui a pouco, esses 90 mil... Assim, o quanto de tempo foi gasto, o quanto de tempo foi perdido do time, etc. E depois o rollback dessa decisão, não vamos mais utilizar e tudo mais. Será que foi calculado nesse prejuízo de 90 mil também isso, né? Então, pode ser uma economia bem maior no final das contas. Né? Sim. Cara, eu acho que... Eu acredito que o que acontece com casos que nem o do Leandro Ladeira ali? A empresa vem crescendo, porque eu acompanho já muito a história dele ali, quanto que ele veio crescendo a longo prazo, né? E a gente começa sem nenhum CRM, né? Só com um autoresponder ali, um gestor de lead, alguma coisa muito simples. Aí depois tu já precisa implantar algum CRM um pouco mais complexo, para ter um time de vendas, para ter ali a galera trabalhando junto contigo, um time um pouco maior. E ele provavelmente chegou em um momento onde esse CRM já estava amador para ele, né? Que ele precisaria de algo mais complexo para atender ele, né? Só que algo mais complexo para te atender também significa algo mais complexo para implantar. E a maioria dos CRMs que a gente tem até esse momento pequeno-médio ali, eles são CRMs que tem o layout é muito simples, tudo é muito simples, é aquela coisa que se trabalha muito da questão de ser intuitivo, né? Então tudo ali é focado em simplificar o processo. Porém, quando tu vai para um CRM que nem um Salesforce, que é um CRM que te oferece um mundo de possibilidades, e é justamente por isso que tu tá indo para ele, porque tu quer implantar essas outras possibilidades que esse CRM já não te entrega mais. Sim. Tu acha que lá essa implantação também vai ser simples. Só que, lógico, quanto maior o número de possibilidades, mais domínio da ferramenta tu precisa ter para conseguir controlar ela, né? Sim. E aí tu entra lá e não tá tão intuitivo assim, e tu talvez não encontre alguma coisa aqui, tu começa a entrar no momento de personalização e de integração com sistemas externos ali, né? E aí tu já começa, de repente, daqui a pouco ele acabou integrando com muito sistema externo, uma API daqui, uma API dali, e aquele bolo foi crescendo e ele daqui a pouco começa a ficar sem controle, porque tu já não tem uma grande experiência com CRM. E aí tu começa a tentar personalizar ele no desespero ali, e talvez ou tu contratou uma consultoria que não conseguiu te orientar o suficiente, ou tu não contratou uma consultoria e contratou só um dev para colocar ele dentro da tua empresa, do teu time ali, e ele não tá conseguindo segurar todo esse bolo de informação, e aí acaba entrando num momento de desespero e tu não consegue partir ali pra aquela... Tipo, aí tu realmente, cara, o Salesforce é uma... Assim, bota um pi aí, né, cara? O Salesforce não serve pra mim. Sim. Esse ponto que tu trouxe é bem... Eu tava pensando aqui, ele é bem interessante até pra reflexão mesmo. Porque, assim, quando... Isso que tu comentou da maturidade, né, dos CRMs ali... Cara, não existe um CRM que vai atender uma empresa que fatura 100 mil e fatura 1 bilhão ao mesmo tempo. Não tem. Isso é difícil, né? Muito complexo. Mas, então, cada empresa tem o seu momento e a sua necessidade. Por exemplo, essa empresa que fatura 100 mil, daqui a pouco ela precisa de muita simplicidade, coisa básica, porque o time ali não está bem treinado, daqui a pouco, né, eles não têm tanto domínio de CRM, etc. E precisa utilizar, e a gente precisa gerar valor em cima disso. E tá tranquilo. Agora, um ponto-chave de mudança nisso, quando a gente fala de Salesforce, e aí quando eu falo desses CRMs mais produtizados, caixinha fechada, assim, é a visão sobre... tanto tecnologia quanto sistema, CRM. Por exemplo, até então, eu estava levando a minha empresa
contratando um produto CRM, que era um produtinho ali que ele me atendia. Só que quando a gente fala, pô, eu tô num tamanho que daqui a pouco eu tenho um RP, eu tenho um Salesforce, eu tenho um SAP, Salesforce, eu tenho N canais, eu tô falando que eu tenho necessariamente, a minha empresa, ela tem que ser orientada à tecnologia. Eu vou ter um time de tecnologia ali dentro, eu vou ter desenvolvedores, arquitetos, sistemas para fazer integrações e etc. Então é uma virada de chave nesse sentido, nesse ponto que tu falou, me fez pensar sobre isso, que às vezes daqui a pouco é uma quebra de expectativa. O cara estava sempre acostumado com aquele CRM produtizado, que é fechadinho ali, não tem muita customização, não tem muito o que fazer, mas ele é prático, ele estava te atendendo. Resolve, né? Só que, cara, a necessidade do teu negócio está exigindo uma coisa mais personalizada, mais estratégica para o teu negócio. E esse cara não vai te atender. E aí mudou o paradigma. Agora eu não vou comprar um produtinho fechado, agora eu vou comprar uma plataforma, de fato, que vai atender as minhas necessidades. E aí eu acho que esse é um ponto bem relevante, sabe? Para até, né, a consciência, essa questão da expectativa, né? Daqui a pouco, será que ele tinha um time de tecnologia para dar suporte também, né? Conseguir integrar os meus outros canais e tudo mais, então tem esse ponto bem relevante também. De tudo que a gente conversa, o que eu percebo é que falta um pouco de consciência e maturidade, um paralelo entre os dois, assim, para quem tá implantando o Salesforce, de ter essa, cara, nesse primeiro momento eu vou precisar de uma orientação. Porque se eu não tiver essa orientação e uma orientação boa, que saiba entender a minha empresa, que a gente até, uma cliente passou um feedback para nossa agência lá, que é, por que tu gosta da nossa agência, quais são os pontos positivos? E ela disse, cara, vocês são bons de briefing. Eu falo uma vez, vocês compreendem o processo e tu me entrega o que eu tinha pensado. Então é isso, tipo, ter uma consultoria que seja boa de briefing, né? O Ariel chega lá, ele faz ali o diagnóstico daquela empresa e quando ele chega com aquela solução mesmo ali, que lógico, de repente vai precisar apertar algum tipo de parafuso, mas a SR é poucos parafusos que tu tem que ajustar depois. Que vocês conseguem, eu percebo pelo menos isso, que vocês conseguem ter essa visão muito clara ali, talvez seja porque vocês viveram na pele primeiro uma implantação como time interno de uma empresa e depois vocês foram evoluindo para SR, né? Sim. Mas essa habilidade de briefing, de vocês conseguirem fazer esse diagnóstico, fazer aquela contenção ali, cara, o mínimo que a gente precisa ter de alerta é isso daqui, essa contenção aqui, daqui a gente não pode perder esse fio da meada. E aí depois a gente parte para essa personalização mais robusta. Eu acho que esse formato que vocês têm aí que faz o diferencial e que os empresários que estão migrando para um Salesforce precisam ter esse nível de consciência. Cara, eu preciso de um time assim para estar aqui de mão comigo, pelo menos nesse primeiro momento de implantação, pra gente não se perder, pra não perder 90, eu preciso investir só entre 30 e 50 nesse primeiro momento. Transformar ali talvez 40 mil reais em lucro com o Salesforce e não prejuízo com o Salesforce, né? Total. Então eu percebo que do que a gente conversa aqui, cada vez mais a gente precisa atuar um pouco nessa maturidade mesmo do empresário quando tá indo, pra ele não tomar esse susto desconfortável também e não ser o detrator do Salesforce ali, né? Até era o que a gente tava falando fora do episódio até, né? Sobre a estruturação do processo comercial, por exemplo. Pô, daqui a pouco eu preciso de algum especialista ali para estruturar o meu processo comercial, mas beleza, me ajudou, mas a partir de agora eu consigo seguir sozinho, eu aprendi sobre o processo, aprendi sobre o meu negócio, para a gente começar a evoluir, né, essas questões. E eu acho uma analogia parecida, e a gente tem alguns cases que é assim, porque tem clientes nossos, que eu comentei que são muito grandes, que eles têm uma demanda constante, o nível de maturidade deles sobre o CRM é alto, eles sabem já as metas que eles têm, trimestrais, anuais e tudo mais, e como que o CRM vai ajudar eles a chegarem, então já tem um backlog, eu já tenho meses, anos de demandas ali para atender o negócio daquele cliente, então eu tenho um time dedicado para esse cliente recorrentemente ali. Todo mês a gente está atuando junto com eles, mês a mês. Só que tem casos que é isso, é o quick start que a gente falou. Cara, deixa eu te guiar aqui para estruturar, treinar o teu time e depois vocês seguem, né? Vocês já estão utilizando a ferramenta e aí vocês seguem a partir disso. Então tem casos que a gente faz a implantação, quick start, mais treinamento e segue a vida. Acabou aí. Tem outros que também, eventualmente, pô, eu tô conseguindo operar bem aqui, mas eu tenho uma melhoriazinha para fazer, uma outra funcionalidade. Eu não preciso de um time dedicado para isso. É um custo muito alto eu dedicar um time todo para isso. A gente tem o formato de sustentação, abertura de chamados, onde tu abre um ticket ali, a gente faz um orçamento
e aí faz aquela demanda pontualmente. Então, tem vários casos assim, tanto o cliente que é recorrente mês a mês, quanto o que é o one time only ali, é o projeto, entrega e depois faz a passagem de bastão, quanto aquele que a gente faz o projeto e depois tem um contrato de suporte mensal ali com alguns pequenos chamados. Show de bola. Cara, então fechou, é isso aí. Se tu tá aqui nesse episódio até agora, já clica aqui no like, se inscreve no canal. Se tá ouvindo no Spotify, lembra de favoritar esse podcast aqui ou algum outro streaming, Deezer, Castbox, onde tu tiver Tava rolando ouvindo uma aí. polêmica aí, qual que é melhor, Spotify ou Deezer. Antes a gente tava nessa discussão aí. Se tu tá querendo também desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa, tá rolando o QR Code aqui no cantinho, mas se quiser entrar em contato com o Ariel direto ou com a SR, como é que faz, Ariel? É srconsulting.io, nosso site, e também as redes sociais, @srconsulting.io. E se quiser falar diretamente comigo, eu tô mais ativo no LinkedIn, Ariel Dornelles, mas eu também tenho o @Ariel Salesforce no Instagram. A gente tá bolando aí umas estratégias para gerar mais conteúdo também no Instagram. Show de bola. E se tu é o Leandro Ladeira, já entra lá e chama o Ariel, porque ele vai desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa aí, beleza? Bora pra cima então e até o próximo episódio. Valeu!